Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos iniciar então mais uma reunião semanal de indicadores econômicos. Hoje é segunda-feira, dia 21 de março de 2022. E como de costume, a gente começa mostrando então os números aqui no Brasil, né? A gente teve uma semana aí que foi marcada por grandes decisões de política monetária ao redor do mundo, né? Então, é uma semana que o foco foi totalmente voltado aí para a taxa de juros. E com isso a gente teve aqui no Brasil o Ibovespa performando muito bem, né? Subindo aí 3,22% na semana passada, cotado a 115 mil pontos, 115.310 pontos. A gente teve aí no cenário econômico brasileiro, o grande destaque foi o Banco Central, então, que elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual, né, já conforme esperado pelo mercado. E além disso, também o Banco Central ele já sinalizou entregar um outro ajuste da mesma magnitude na próxima reunião em maio, né? O Banco Central ele criou também um cenário alternativo com commodities mais baixos do que o seu cenário de referência, no qual a inflação ela converge para a meta de juros com a Selic em 12,75%, né? E ainda afirmou que considera esse cenário o mais provável, né? Acho que foi até uma surpresa positiva nesse ponto. É, Na parte política, né, a gente teve o governo federal anunciando um pacote de medidas que incluem a liberação de saques extraordinários do FGTS e a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas, né? Então, isso tudo geraria uma expectativa que o pacote injete em torno de 165 bilhões de reais na economia, né? Um dado também bastante positivo, tá? Eh, Seguindo no cenário internacional, a gente também teve uma semana bastante positiva lá fora, né? Então, nos Estados Unidos, o destaque também ficou por conta de decisão de política monetária por lá, né? A gente viu um aumento da taxa básica de juros americana em 0,25%, que também já era esperado pelo mercado. No entanto, o que acabou surpreendendo um pouco foram foi o fato do FONC, né, ele sinalizar mais 6 altas adicionais ao longo das próximas reuniões esse ano, né? Então, além de sinalizar também projeções de taxas de juros bem mais elevadas para frente, né? O intervalo na expectativa de juros para 2024 é agora entre 2,4% e 3,4%, né, ante um cenário de 1,9% a 2,9%. Por cento, tá? Então, a gente vê também Estados Unidos tendendo aí para um juros bastante elevado para patamares americanos, tá? Eh, as projeções de inflação também foram revisadas lá nos Estados Unidos, né? Os membros do Fed agora esperam uma inflação na casa de 4,3% para 2022, frente a uma projeção anterior de 2,6%, tá? Eh, Na China, a gente teve na semana passada, ela foi marcada por uma série de novos lockdowns devido à maior onda de Covid, né, que o país vem passando. Então essas novas restrições aí de circulação, ela podem ter um grande peso aí no crescimento econômico do país, né. No entanto, a gente teve dados divulgados com relação à atividade industrial e vendas no varejo que surpreenderam positivamente o mercado, né, permitindo aí que o Banco Central chinês mantivesse as taxas de juros por lá estáveis, né, sem mudanças, tá. O Banco Central chinês, ele também manteve a taxa de seus empréstimos de médio prazo inalterada, tá? Então isso frustrando um pouco a expectativa de um possível corte, né, que o mercado acreditava ter, embora os investidores acreditem também que possa haver um afrouxamento monetário em breve para sustentar a economia que está em desaceleração por lá, né? Ainda mais depois do aumento de casos de coronavírus no país, tá? E por fim, o nosso IFIX, né, o índice de fundos imobiliários, ele teve uma semana mais morna, né? A gente vê aí uma leve queda de 0,02%, praticamente fechando estável, né? Foi impulsionado aí principalmente pelos fundos de recebíveis e ativos logísticos, tá? Então, sem muitas novidades para o setor de fundos imobiliários na semana passada. E a gente passa então agora para a parte de moedas, chamar o Leandro para comentar aqui para a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia para todo mundo. Basicamente, o que aconteceu aqui é a mesma coisa que tem acontecido nas últimas semanas, né? Agora com um pouquinho mais de ânimo, um pouquinho mais de vontade, de apetite a risco, né?
aí do mercado global. O DXY já mostra isso, né, com uma queda de 0,9 aí na semana. Lembrando que ele ainda está alto, né? Então, se for pegar no patamar de 12 meses ali, o DXY está em torno de 5,30 aí de alta, o que é bastante para esse índice, tá? Então, a gente ainda está muito à mercê de notícias da guerra, né, de como isso vai se avançar e, claro, a grande estrela que é a inflação também, né? Não só a inflação Brasil, mas a inflação Estados Unidos também, que é o maior foco, porque depois dessa ata do FED, né, em que eles aumentaram 0,25, né, ali os taxas de juros dos Estados Unidos, ainda há uma perspectiva e a ata foi bastante hawkish, né? Então eles foram assim mais agressivos e entendem que a projeção de inflação vai ser maior do que o esperado, né? Então já teve membros do FED falando sobre uma possível alta de 0,5% aí na próxima reunião. Não sei o que vai acontecer, vamos ver, né? Então, por enquanto, a gente segue surfando essa onda aí das commodities agrícolas aí e o nosso real segue se valorizando aí. Essa resistência dos R$ 5 está difícil bater, né? Então, vamos ver como é que vai ser o desempenho dessa semana aí. Geralmente chega em 4,98, 4,99 e volta aí para os patamares de 5,5, 5,10, tá? Aqui no cenário das criptos, o Bitcoin e o Ethereum aí, o Bitcoin segue em torno de 38 mil a 42 mil dólares, né? Negociado nesse intervalo. Existem alguns analistas falando que se manter aí nos 42 mil, existe a chance de buscar 52 mil dólares, né? Isso graficamente falando. Então, vamos aguardar. Né? E o Ethereum também, que é a grande promessa, eu acho que desse ano de 2022, né? Principalmente pelas atualizações que eles aguardam aí, né? E toda essa parte de inovação, né? Da programação da moeda é o que tem expectativa bem alta para essa moeda aí, segundo os analistas, para esse ano, beleza? Bom, demais é isso, olho na inflação, olho nos juros e muito cuidado aí, volatilidade extrema. Valeu. Valeu, Leandro, obrigado. A gente passa agora para a parte de commodities agrícolas, chamar o Alipe para comentar para a gente. Bom dia, Alipe. Bom dia. Então vamos lá. Tivemos uma queda de 0,48 na semana aí na cotação da soja, fechando a 36 dólares a saca. O Brasil termina a semana com praticamente 70% da área de soja colhida e os preços ainda seguem acima de R$ 200 nos portos brasileiros, né? Foi uma semana de bastante volatilidade lá fora, em Chicago, e no Brasil não foi diferente, né? Foi uma semana intensa, turbulenta. Os futuros aí se descolam do efeito guerra, dada toda a sua base sólida aí de fundamentos, tá? Então, alguns analistas dizem que foi justificável a soja saltar ali dos 12 dólares o bushel para 16 e até subir um pouco mais, né? Chegou quase 17, por conta da maior quebra produtiva da história de soja na América do Sul, né? Então, a gente agora vive um momento de progresso de safra que começa a desacelerar porque os estados do centro do país estão já em reta final e precisa reaquecer o mercado, né? Os estoques mais baixos na China também demonstra que a necessidade da volta da China ao mercado, e a China voltando ao mercado, isso sustenta os preços nesses patamares lá em Chicago, tá? O milho a gente teve uma queda de 1,3 na semana, fechamos aí a R$ 101,29 a saca. Há uma corrida aí na colheita com milho e soja ao mesmo tempo, milho verão e soja, né? E está estrangulando os armazéns. Em função disso, algumas safras de milhos acabam sendo negociadas direto para o consumidor final, acaba impulsionando isso a queda dos preços, tá? E segundo algumas informações internacionais, os preços do milho eles chegaram a cair durante essa semana também, com possível otimismo aí do mercado sobre o fim do conflito militar no Mar Negro, e imensa negociação diplomática entre Rússia e Ucrânia, tá? Então isso acabou ajudando aí também. O boi gordo, uma queda de 1,08 na semana, negociando a R$ 342 arroba, com perspectiva de queda na demanda chinesa e aumento da oferta de animais disponíveis.
a arroba pode intensificar a pressão de baixa nas próximas semanas, segundo os analistas, tá? O mercado do boi gordo segue sem alterações significativas no seu preço, e a demanda da China, que estava extraordinariamente pujante, né, até o fim da semana passada, deu sinais de calmaria e assim o mercado segue aquecido aí do boi gordo, tá? Café, uma queda de 0,66, negociado a $272 a saca. A semana foi marcada por bastante volatilidade, isso tem sido predominante nas commodities agrícolas nas últimas semanas, né? E com as altas que a gente teve essa semana, embora tenha uma queda de 0,66, lá fora o café volta a negociar então no patamar de 220 centavos de dólar libra peso, né, em Nova York. De acordo com os analistas também, o cenário continua sendo de muita incerteza para o mercado de café. Rússia e Ucrânia continuam no radar, né, trazendo muita preocupação do ponto de vista de consumo, logística e principalmente para o mercado com o leste europeu, que segue com as negociações travadas, né? Então, com relação aos fundamentos, é o que eu venho falando há algum tempo já, não há novidades, eles seguem sólidos para o mercado de café, e alguns analistas afirmam que o mercado segue precificando com base nas chuvas das últimas semanas, que foram positivas para 2023, mas elas não alteram o cenário de quebra da produção do Brasil nesse ano. Beleza, pessoal? Olho nas commodities agrícolas aí também. Valeu, Lipe, obrigado. Dando continuidade, então a gente chama agora o Diego para comentar das demais commodities globais. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavão. Bom dia a todos. Vamos lá, começando pelo petróleo, né? Mais uma queda, segunda semana de queda consecutiva aí do petróleo. Basicamente, os preços aí realmente estão numa montanha-russa, uma volatilidade muito grande essa semana, tá? Impulsionado aí pela essa crise, né, de oferta, que a gente já vem falando há alguns dias, e os players evitando aí os barris russos, né, e diminuindo também os estoques de petróleo mundo afora, né? Mas, por outro lado, né, essa semana a cotação foi afetada por precauções em relação à demanda, né, devido a esse aumento de Covid na China, com possíveis reduções de demanda chinesa pela commodity, né, principalmente devido a essa restrição de mobilidade, né, essa política de Covid zero que a China vem implementando em algumas cidades, né, chegou a fazer em algumas cidades até de 15, 17 milhões de pessoas, é algo realmente bem impactante, né. Então, só para você ter uma ideia, a gente, né, nós fechamos aí o patamar aí de $109, mas chegou a beirar aí $98 na quarta-feira, tá, o barril de petróleo, tá? Então, ele teve até uma boa recuperação, como eu falei, uma semana marcada com muita volatilidade, né, nas commodities como um todo, principalmente aqui no petróleo, tá? E também, falando um pouquinho aquelas negociações nucleares lá, o Irã tem sido um fator de imprevisibilidade para o mercado. Como eu falei, muitas incertezas sobre isso ainda, nada cravado, nem pelo sim, nem pelo não, e se de fato isso ocorrer, deve jorrar aí, né, literalmente, mais petróleo no mercado, fazendo com que a cotação dessa commodity venha a cair, né, num curto prazo, mas ainda muita incerteza, né, a gente viu, tô falando nos últimos dias aí também, Estados Unidos buscando Venezuela para talvez amenizar, né, as sanções que tem há alguns anos para buscar petróleo, enfim, bastante gente atrás do petróleo, realmente mundo afora, buscando acordos, talvez minimizando as sanções e para evitar de fato os barris russos, tá? O minério de ferro segue a mesma linha, né? Principalmente por essa política de Covid zero aí, né, na China, fizeram com que caiu bastante a cotação também, muita volatilidade, chegou a cair quase 7% aí no meio da semana, e aí houve uma boa recuperação ainda na semana, mas fechando negativo, no patamar aí de menos 3,07, tá? E o ouro, né, essa queda de quase 3% aí na semana também, o principal motivo foi reagir aos comentários, né, dos dirigentes do Fed, como o Gustavo já comentou anteriormente, com uma comunicação realmente mais agressiva quanto à necessidade de normalizar aí a política monetária para controlar a inflação, né? Então ele sentiu bem isso daí e também houve uma queda de quase 3%. Lembrando que o ouro recentemente chegou aí aos patamares de $2.000 a onça e ainda está em um patamar, digamos assim, bem interessante, né? Acima de $1.900 a onça. Pode passar o slide, por favor, Gustavo. Já, né, nos DIs aí, né, tudo vermelhinho, a curva de juros nominais aí sofreu bastante volatilidade também, né, não só nas commodities, durante a semana, principalmente nos vencimentos mais curtos, né, quando as pressões inflacionárias aí de esse risco relacionado à guerra da Ucrânia, né, movimentou bastante para cima, tá? Mas depois aí com também o comunicado aí, né, do Copom, que talvez levou a uma precificação de ciclo de juros menos intenso, né?
Deste modo, houve uma queda de todos os vértices na curva, amenizando bem essa volatilidade na quinta e sexta-feira, tá? Sendo que houver uma queda um pouco maior no vencimento intermediário, mas muito linear, né? A gente vê essa faixa de 2, 2,5% aí de média de queda em toda a curva de juros futuro, tá? Falando um pouquinho das taxas dos títulos do Tesouro NTN-B, né, que são os títulos indexados à inflação, apresentou também uma certa estabilidade na parte média e longa da curva, que evidencia que a inflação precificada acompanhou o aumento de juros nominais, né, mais uma vez, tá? Está em linha. Uma coisa interessante, né, a inflação implícita está acima de 6% nos vencimentos mais longos, né, chama bastante atenção, realmente, algo que algumas semanas atrás estava mais controlado na parte mais longa da curva, agora realmente a inflação implícita subiu até na parte mais longa, até justamente devido a essas incertezas que estão cada vez maiores, né? E nos vencimentos aí mais curtos, 2022, 2023 agora, né, bem curtinho, as taxas também caíram, trazendo um aspecto mais linear na curva, né? Como, até reforçando o que os colegas já falaram anteriormente, o Leandro e o Gustavo, como já dito, né, pela primeira vez em 4 anos o Fed, né, o Banco Central norte-americano subiu a taxa de juros 0,25 ponto percentual e sinalizou aí que pode continuar subindo até um patamar próximo de 3% ou um pouco mais, como o Gustavo comentou, né? Já na Europa, dando um overview ali da Europa, o Banco da Inglaterra, o Banco Central da Inglaterra, deu continuidade ao ciclo de alta de juros, levando a taxa básica para 0,75, né? Na zona do euro aí, o Banco Central Europeu se reuniu semana passada, sinalizou a possibilidade de elevação de juros mais cedo do que o esperado, né? Todo mundo preocupado com essas inflações recordes nas regiões, né? Não só Europa, Estados Unidos e tudo mais. E só um comentário, né? A alta de juros aí tende a levar a uma desaceleração global na economia se ela percorrer de maneira mais forte mesmo, mais apertada como está sendo prevista, né? É um remédio amargo, mas infelizmente acaba sendo necessário e importante para porque se os bancos centrais deixam a inflação aí permanecer alta por muito tempo, a gente sabe que a consequência é bem mais dolorosa, é muito mais difícil de reequilibrar a economia, né? E lembrando também que se os bancos centrais exagerarem também na necessidade, digamos assim, de acelerar ainda mais alta de juros, o movimento vai trazer mais volatilidade ainda. Ou seja, como o Leandro falou, a volatilidade é a palavra de algumas semanas, deve continuar por bastante tempo, tá? E aqui no Brasil, só voltando aqui também, né, já mencionado, o Copom subiu para 11,75, né, uma alta de 1%. Indicou também a alta da mesma magnitude para a próxima reunião, mas vamos aguardar aí realmente o mais detalhe a ata, né, que deve sair nos próximos dias, que aí sim a gente consegue revelar melhor os próximos passos, né, e ter uma visão mais atualizada. Acabou tendo um certo contrassenso de alguns economistas falando, né, que no começo ali desse pequeno apanhado que fizeram, né, essa pequena nota, digamos assim, que fizeram após o aumento aí, começou um pouco mais hawkish, depois no final já deu uma afrouxada, né? Então, houver algumas dúvidas, algumas divergências, vamos ver se a ata vai estar um pouco mais concisa, a gente pode estar atualizando um pouco mais nossa visão também de cenário para os próximos anos, tá? Em relação à divulgação de dados econômicos, né, decisão de política monetária na China, dados de confiança nos Estados Unidos, referente a março, e aqui no Brasil, a gente vai ter a divulgação da ata, né, como eu falei, da última reunião do Copom, o relatório trimestral de inflação. E entre os indicadores, teremos aí a criação de empregos formais de fevereiro e o IPCA 15, né, o nosso rastreamento IPCA do fechamento de março. O IPCA 15 também sai nessa semana, beleza? Bastante informação. Por hora é isso aí, boa semana a todos.